Olá, pessoal! Montei para vocês um curso básico de eletricista instalador. Esse curso é constituído de 4 aulas teóricas e práticas que serão disponibilizadas para vocês no canal do YouTube. Bom dia, pessoal! Vamos para a nossa aula 4, ligações elétricas de disjuntores, DR, DPS e interruptores e tomadas. Aula relativa ao curso básico de eletricista de baixa tensão. Bom, vamos fazer uma breve introdução do conceito do disjuntor. O que vem a ser um disjuntor? Um disjuntor, pessoal, é um dispositivo eletromecânico que funciona como um interruptor automático e manual. Em sua forma automática, o disjuntor exerce as seguintes funções. O disjuntor faz a proteção dos condutores e cabos contra os efeitos de curto-circuito por meio da detecção de um curto-circuito e promove a abertura do circuito. Então, o disjuntor é um dispositivo eletromecânico, né? Ele atua de forma automática ou manual. Em sua forma automática, ele tem a função da proteção dos condutores e cabos em função de curto-circuito, por exemplo. E o disjuntor também, ele protege os condutores e cabos contra os efeitos da sobrecarga, né? Por meio da detecção de sobrecorrentes e promove a abertura do circuito. Então, o disjuntor, de forma automática, ele atua para curto-circuito e atua para sobrecarga, de forma automática. Para curto-circuito, quando eu tenho um curto-circuito, o disjuntor atua no sentido de proteger os cabos, condutores e a integridade em si das instalações elétricas. E a proteção contra sobrecorrentes ou sobrecarga, o disjuntor vai atuar quando ele tem uma corrente acima do valor projetado no circuito. Em sua forma manual, ele permite a interrupção em condições normais, né? E possibilita a manutenção nas instalações elétricas. Então, de forma manual, eu posso desarmar e armar o disjuntor. Isso vai facilitar a manutenção nas partes das instalações elétricas. O primeiro passo é entender o disjuntor termomagnético, conhecido como disjuntor DTM, e suas proteções. Então, o disjuntor termomagnético, ele tem a função de proteção para sobrecarga ou sobrecorrente. Ele tem um disparador térmico dos pares bimetálico, né? Então, como que funciona o disjuntor termomagnético para sobrecarga? Possui internamente o elemento bimetálico. Esse elemento bimetálico, ele é constituído de 2 lâminas de metal soldadas. Essas lâminas apresentam coeficientes de dilatação térmica diferentes. Então, pela figura aqui, a gente tem o entendimento do funcionamento do disjuntor termomagnético. Então, eu tenho aqui simbolizando o meu disjuntor. O elemento bimetálico que eu estou comentando com vocês é esse elemento aqui. Ele é constituído de 2 lâminas de metal que são soldadas. Essas lâminas apresentam um coeficiente de dilatação diferentes. Aqui eu tenho a minha alimentação, né? A alimentação vem, eu tenho aqui os contatos do meu disjuntor, tenho aqui a fonte entrando, né? A entrada da alimentação CA, ele vem, passa e vai até a minha carga. E possui aqui uma barra de disparo, né? E tem uma trava aqui, né? Essa trava. Então, o que acontece quando no disjuntor termomagnético, quando eu tenho uma sobrecorrente ou uma sobrecarga, na verdade? O que vai acontecer com esse dispositivo bimetálico? Ele dilata, pessoal, ele dilata de forma desigual. Aí vocês podem observar nessa figura aqui que ao dilatar, como eles possuem coeficientes de dilatação distintos,
Ao efetuar a dilatação, ele enverga, né, e encosta na minha barra de disparo. Então, quando isso ocorre, o que acontece com os contatos do disjuntor? Interrompe. Né? Então, ele interrompe o circuito, né, que está indo para a carga, ou seja, ele interrompe a corrente, né, de sobrecarga que está destinada à fonte que está sendo drenada aqui. Então, dessa forma, eu tenho a atuação do disjuntor para sobrecarga. Lembrando que o disjuntor para sobrecarga, nós vamos observar que o desarme para sobrecarga não é um desarme instantâneo. Ele vai depender muito do nível da sobrecarga. Então, o disjuntor para sobrecarga, ele pode desarmar em até 1 hora. Né? Nós vamos ver essa definição. Mas para sobrecarga não é tão instantâneo quanto a gente imagina. Até porque os condutores suportam, na verdade, um limiar de corrente e temperatura acima do especificado pelo fabricante. Então, dessa forma, vocês têm as duas figuras que representam o disparo automático do meu disjuntor em função de uma sobrecorrente. Na lâmina bimetálica, né, são dois metais soldados, coeficientes de dilatação distintos, então eles dilatam de forma desigual, de tal maneira que a minha lâmina morga e solta, libera a trava e interrompendo assim o circuito. Agora o disjuntor também, ele tem a função, disjuntor termomagnético, ele é um disjuntor térmico e magnético. Para curto-circuito, ele dá a proteção contra curto-circuito. Essa proteção contra curto-circuito, pessoal, é o efeito eletromagnético com a corrente de curto-circuito em uma bobina. Não é? Então, o disjuntor, fica mais interessante vocês olharem aqui na figura. Então, veja bem, da mesma forma que eu tinha anteriormente, eu vou ter dentro do mesmo dispositivo o disjuntor térmico e o disjuntor termomagnético. No o magnético aqui, vocês podem observar, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho o meu contato, tenho agora um elemento aqui novo, que é o elemento magnético, uma bobina, né? Essa bobina aqui vai circular aqui uma corrente, que vai ter um campo magnético. E eu tenho aqui uma barra de disparo, vocês podem observar aqui, uma barrazinha de disparo muito próxima dessa bobina. E aqui os contatos do meu disjuntor. Então, a função do disparo para curto-circuito ocorre da seguinte maneira. A corrente de curto-circuito ela é muito intensa, então ela produz aqui na bobina do meu disjuntor um campo magnético. Esse campo magnético ele é tão intenso que ele vai funcionar como um eletroímã, como um ímã, que vai atrair essa trava metálica aqui, que vocês podem observar aqui. Né? E quando ele atrai essa trava metálica, a bobina atrai, o que acontece com a trava? Libera os contatos do disjuntor e ele interrompe, né, a carga. Então, dessa forma, eu tenho funcionamento para o disjuntor em condições de curto-circuito. Então, essa bobina ela tem um número de voltas, né, N, que é o número de voltas, e a corrente que vai circular. Então, a força magnética nessa bobina faz com que, através da corrente de curto-circuito, que é uma corrente intensa, faz com que gere aqui um campo magnético que vai atrair, né, esse materialzinho aqui, que está nessa minha trava, que é a barra de disparo, e vai provocar a abertura do circuito, do circuito em caso de curto-circuito. A interrupção para curto-circuito ela é muito mais rápida do que a sobrecarga, até porque nós vimos no slide anterior que para a sobrecarga existe a necessidade de aquecer o material bimetálico, né, que vocês viram, até que ele dilata, né, de forma desigual para poder encostar e liberar a trava. Então, para curto-circuito, o desarme é muito mais rápido. Né? Essa bobina está dizendo aqui que ela conduz corrente elétrica, né, acima do valor estabelecido, aí ela vai atrair um êmbolo ferromagnético, processando a abertura dos contatos. Esse êmbolozinho que eu estou comentando aqui. Né? Então,
dá um curto-circuito na carga. O que acontece com o disjuntor? Circula aqui uma corrente muito intensa, né? Essa corrente gera um campo magnético intenso e passa a existir uma força magnética que vai atrair esse êmbolo ferromagnético, né? Liberando a trava, como vocês podem observar aqui nessa figura onde eu estou passando o mouse. Dessa forma, vimos, né, o funcionamento do disjuntor termomagnético. Essas duas funções, a função térmica e a função magnética, eles estarão embutidos dentro de um disjuntor. Bom, aqui eu trouxe um disjuntor para vocês, que nós abrimos no laboratório, para mostrar para vocês as partes que compõem esse disjuntor. Esse é aquele disjuntor branco, que é o disjuntor da família IEC, disjuntor muito rápido na atuação para curto-circuito. Internamente, quais as partes que eu tenho do meu disjuntor? Eu tenho aqui os bornes de conexão de entrada, bornes de conexão de saída. Tenho aqui aquela bobina eletromagnética, né? Que quando circula uma corrente de curto-circuito, ela atrai o êmbolo, um êmbolozinho aqui, ela puxa esse êmbolo está preso na travinha. O que acontece com esse contato? O contato abre. Aqui a gente tem outra placa, a placa bimetálica. A placa bimetálica é essa plaquinha onde eu estou passando o mouse para vocês, olha. Essa plaquinha é a placa bimetálica. O que acontece com essa placa bimetálica quando eu tenho uma sobrecorrente, uma sobrecarga? Esse material dilata de forma desigual e faz com que empurre essa trava de contato, interrompendo assim o meu circuito. Aqui eu tenho, passando o mouse, uma câmara extintora de arco. Então, toda vez que eu abro um circuito de disjuntor, eu ligo e desligo o disjuntor, existe a interrupção e a liberação de um arco voltaico, de um arco elétrico. Para esse arco não sair para fora do disjuntor, existe uma câmara de extinção de arco, que é essa quadradinho aqui de metal dentro, que vai fazer a extinção desse arco. E aqui são os contatos do meu disjuntor, que serão funcionados a partir de sobrecarga ou a partir de curto-circuito. E aqui eu tenho o atuador manual. Se eu quero fazer uma manutenção no disjuntor, eu vou lá, atuo esse disjuntor, ligo ou desligo esse disjuntor. Pois bem, dessa forma vocês têm o entendimento dos desenhos colocados anteriormente, agora dentro do meu disjuntor IEC, que é aquele disjuntorzinho branco, né? Então, relembrando, a bobina eletromagnética, que a força eletromagnética é o número de voltas da espira vezes a corrente. Então, o número de voltas é fixo, a corrente varia de curto-circuito, corrente intensa, faz com que o êmbolo eletromagnético seja atraído e a trava liberando a corrente, interrompendo a corrente na minha carga. Curva de atuação de disjuntores IEC, né? Os disjuntores IEC da norma NBR, NN 608/98. São disjuntores, aqueles disjuntores como característica física, são aqueles disjuntores brancos. Então eu tenho o disjuntor da curva B, são os disjuntores mais rápidos, eles são utilizados para cargas puramente resistivas. Então, o disparador magnético durante um curto-circuito para os disjuntores da curva B, eles atuam entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Um exemplo, se eu tenho um circuito que tem um disjuntor com corrente nominal de 10 amperes e esteja circulando uma corrente de 40 amperes, esse disjuntor vai atuar, porque seu disparador magnético está preparado para atuar entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Então, ele é destinado à proteção dos condutores, né? O disjuntor é destinado à proteção dos condutores que alimentam cargas de natureza resistiva. Chuveiro elétrico, aquecedores, lâmpadas incandescentes, né? Eu vou utilizar os disjuntores da curva B. Então, quando você pegar um disjuntor IEC, aquele disjuntor branco, você olhar na frente do disjuntor, você vai ver lá B16, significa que é um disjuntor da curva B de 16 amperes. A atuação desse disjuntor para
curto-circuito ele atua entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Aí eu tenho os disjuntores da curva C. Os disjuntores da curva C, o disparador magnético, atua com corrente de curto-circuito entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Então, ele é destinado a cargas fracamente indutivas, né? Então, ele é destinado à proteção dos condutores, né? O disjuntor é sempre para proteger os condutores que alimentam cargas de natureza indutiva. Então, o curva C eu posso projetar e utilizá-lo em circuitos de motores elétricos, eletrobomba, compressores. Então, eles têm uma atuação entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. Por que utilizar a curva B ou por que utilizar a curva C? Em que situação? Vamos imaginar que eu tenho um motor elétrico cuja corrente de partida desse motor, por exemplo, é 8 vezes a corrente nominal. Suponhamos que essa corrente nominal, essa corrente do disjuntor seja de 10 amperes. Se eu colocar um disjuntor da curva B, ele vai disparar entre 3 e 5. Então, toda vez que eu ligar o motor, o que acontece com o disjuntor? Ele vai desarmar da curva B. Então, eu tenho que colocar um disjuntor da curva C, né, que se a corrente nominal é menor do que 5, por exemplo, um motor com corrente nominal 4 vezes, com corrente partida 4 vezes a corrente nominal, na curva C ele não vai desarmar. Então, utilizar um disjuntor da curva C é para aplicações em motores elétricos, eletrobomba e compressores. Os disjuntores da curva D têm um disparador magnético que atua. Ele vai atuar desarmando entre 10 e 50 vezes a corrente nominal. Então, ele é destinado à proteção de condutores que alimentam cargas de natureza fortemente indutiva, transformadores e demais cargas com elevada corrente de partida, acima de 10 vezes a corrente nominal. Então, se eu tenho um motor elétrico cuja corrente partida dele é 10 vezes a corrente nominal, eu não posso instalar um disjuntor da curva B e nem um disjuntor da curva C. Eu tenho que instalar um disjuntor da curva D. Então, a diferença das curvas B, C e D está no disparador magnético. O B é para cargas resistivas, o C para cargas indutivas, né, porém fracamente indutivas, não com uma quantidade indutiva muito grande. E o da curva D já são para cargas, né, e motores, por exemplo, que demandam uma corrente de partida muito intensa. Ainda falando um pouco da curva de atuação desses disjuntores termomagnéticos da família IEC, aqui tem tudo aquilo que eu comentei para vocês. Eu tenho aqui o disjuntor da curva B, curva C e curva D. E a corrente nominal de atuação. A curva D, a corrente de atuação é entre 3 e 5 vezes a corrente nominal. Quanto maior for a minha corrente, menor é o tempo de atuação do meu disjuntor. Então, para 5 vezes a corrente nominal, o tempo de atuação é muito menor do que 3 vezes a corrente nominal. Curva B é entre 5 e 10 vezes a corrente nominal. E curva D acima de 10, maior que 10, entre 10 e 50 vezes a corrente nominal. Então, essa curva aqui, se eu pegar aqui um disjuntor que vai desarmar em 0,1 segundo, essa linha aqui que eu estou marcando aqui para vocês, ó, 0,1. Se a corrente for 3 vezes a corrente nominal, curva D vai desarmar 5 vezes a corrente nominal, curva C, e assim sucessivamente. O que é importante para você que está aprendendo eletricidade, está pretendendo ser um instalador de baixa tensão, então é muito importante verificar os disjuntores curva B, curva C, curva D. Os disjuntores curva B, vocês podem colocar esses disjuntores para alimentar cargas puramente resistivas, né? Chuveiro elétrico, aquecedores. Já a curva C, vocês podem utilizar em que tipo de aplicação? Por exemplo, em ar-condicionado, motores de pequena corrente de partida. Já os curva D, você vai ligar em circuitos que requerem uma corrente de partida muito intensa. Então, essas são as diferenças entre os disjuntores da família IEC
São aqueles disjuntores brancos, curva A, B, C. Curva A, B, C não, desculpa. Curva B, C e D. Bom, agora vamos entender um outro dispositivo diferencial residual, conhecido como DR. O dispositivo diferencial residual, ele protege as pessoas e os animais contra os efeitos do choque elétrico por contato direto ou por contato indireto, causado, né, por fuga de corrente. O contato direto, né, é aquele contato quando você toca numa parte viva, ou seja, toca numa fase. Contato indireto é quando você toca numa parte que não está energizada e, eventualmente, né, por uma falha, ela fica energizada. Com a utilização do dispositivo diferencial residual, conhecido como DR, ele vai desarmar o circuito, protegendo as pessoas e os animais contra choque elétrico. Então, esse dispositivo ele dá proteção contra choque elétrico, para contato direto e contato indireto. O princípio de funcionamento do DR, vocês vão ver, é bem diferente do funcionamento do disjuntor termomagnético. O dispositivo DR, ele na verdade, ele é um interruptor automático que desliga correntes elétricas de pequena intensidade. A NBR 5410 estabelece que a sensibilidade dos disjuntores DR deve ser de 30 mA, né? Ou seja, a intensidade é tão pequena da ordem de centésimos de ampere. Um disjuntor comum, ele não consegue detectar correntes pequenas para provocar o desarme, mas que podem ser fatais, né, quando percorre o corpo humano. Uma corrente de 30 mA é capaz de levar uma pessoa ao óbito, né? Então, as correntes, principalmente as correntes alternadas, são correntes, né, que podem provocar a morte das pessoas, dos animais. Então, colocando o DR, é um dispositivo diferencial residual que vai proteger contra choque elétrico por contato direto ou por contato indireto. A gente costuma colocar essa foto, que é a proteção de choque, principalmente para as crianças. Quando toca o dedinho na tomada, se você tem DR instalado ou se você é um eletricista, né, que está fazendo uma reciclagem ou você quer se transformar num eletricista instalador, né, vamos divulgar, vamos utilizar o DR para proteção contra choque elétrico. Falar esse negócio, o DR não funciona, está desarmando. Se o DR está desarmando constantemente, ele está sinalizando para você que existe fuga de corrente na sua instalação elétrica e merece, né, uma atenção maior e uma manutenção para identificar essa fuga de corrente que representa aí um desperdício de energia. Tendo o DR, ele vai desarmar e vai sinalizar para você uma fuga está ocorrendo. De acordo com o item 51322 da NBR 5410, o dispositivo DR é obrigatório desde 1997. Então é bom vocês lembrarem que o DR é obrigatório desde 1997. Ele é obrigatório aonde? Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais que contenham chuveiro ou banheira. Bom, o chuveiro elétrico é obrigatório, então, o uso de DR. A banheira é obrigatório o uso de DR. Em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas externas à edificação. Área comum do edifício, as tomadas devem estar protegidas contra choque, fazendo uso do DR. O item 3, em circuitos que alimentam tomadas situadas em áreas internas que possam vir alimentar equipamentos na área externa. Então, se você tem uma tomada interna que é utilizada para alimentar equipamentos na área externa, é de supra importância a utilização de DR. Em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em cozinhas, copas,
lavanderia, área de serviço, garagem e demais dependências internas, normalmente molhadas ou sujeitas à lavagem, o uso do DR é obrigatório, como estabelecido na NBR 5410. Corrente diferencial. Vamos entender o que é a corrente diferencial residual. A corrente diferencial residual, conhecida como IDR, de uma instalação ou de um setor da instalação, é definida como a soma dos valores instantâneos das correntes que percorrem todos os condutores vivos do circuito, considerando um dado ponto. Imagina que eu tenho um sistema trifásico, eu tenho a linha 1, a linha 2, a linha 3 e a linha N, que é o neutro. Então, eu posso dizer que a soma da corrente na fase 1, mais a corrente na fase 2, mais a corrente na fase 3, mais a corrente no neutro, tem que ser igual a 0. Então, se eu tenho aqui uma corrente I1 circulando, a soma de I1 mais I2 mais I3 tem que ser igual à corrente do neutro. Ou seja, tem que ter a soma dessas correntes devem ser iguais a 0. Se existir diferença dessa corrente IDR, o meu disjuntor DR vai atuar. Bom, o disjuntor DR, eles atuam quando há uma corrente residual de fuga circulando na instalação. Então, esse aqui é um esquema que a gente pode entender o funcionamento de um DR. Então, eu tenho um DR aqui monofásico, onde eu tenho ele conectado na minha fase. O DR sempre, se ele é monofásico, para um sistema monofásico, o DR vai ter uma entrada para a fase e uma entrada para o neutro. Então, no meu esquema elétrico, vocês podem observar que eu tenho um relé e tenho aqui uma bobina, que é um sensor de corrente. E essa bobina passa e leva o circuito para a carga. Então, eu vou ter a corrente I1 mais a corrente I2. A corrente I1 mais a corrente I2, a soma dessas correntes é igual a 0. Se alguém toca na instalação elétrica, o que vai fazer aqui nesse circuito? Vai passar a circular por essa pessoa uma corrente. E isso provoca um desequilíbrio do IDR. O IDR passa a ser diferente de 0. Quando o IDR é diferente de 0, o que acontece nessa bobina? Existe um desequilíbrio e um sensor aqui, que é um relézinho, que se a soma dessas correntes for diferente de 0, esse relé vai acionar. Quando esse relé aciona, ele interrompe o seu circuito. Basicamente, esse é o princípio de funcionamento do DR. O DR tem um botão de teste que a gente tem que testar o DR uma vez por mês. Vai lá, aperta o botão e vê se a chave cai. É esse testezinho aqui. Então, quando eu aperto o botão aqui, eu faço com que a corrente passe por aqui e acione o meu relé, um sensorzinho de corrente, e vai acionar o relé, interrompendo assim o meu circuito. Aqui eu tenho um exemplo de um DR, e aqui internamente tem essa bobina que vai sentir a corrente, né? Se a soma das correntes for iguais a 0, o relé não atua. Se a soma for diferente de 0, o relé vai atuar. Né? Porque se alguém toca aqui, a corrente circula pelo corpo da pessoa. Então, dessa forma, é o princípio básico de funcionamento do DR. Agora, vamos falar um pouquinho de um outro dispositivo de proteção também, que é o DPS. O DPS é o dispositivo de proteção contra surtos, né, provenientes, por exemplo, de descargas elétricas. Então, eu tenho um gráfico aqui, onde ele mostra, de um lado, do lado esquerdo, aqui onde eu estou passando o mouse, eu tenho a tensão de surto em kV e tenho a corrente de surto em kA. Então, quando eu tenho surtos, olha, o surto pode chegar da ordem de 100 kA. Aqui eu tenho outro surto de tensão e corrente, que pode chegar aqui 2 kA, 30 kA e 2.000 volts. Vocês podem observar. Então, isso aqui são surtos. Né? A tensão, normalmente, ela está ali 220 ou 380. Quando tem um surto, você tem esses picos aqui. Aí, o que acontece? Se você não tem um dispositivo para proteger esse surto, o seu disjuntor não atua. Por quê? Esse surto, vocês podem olhar aqui nesse eixo, é o eixo do tempo, em milissegundo. Então, a duração desse surto é muito pequena.
ela é tão pequena que o disjuntor termomagnético não tem condição de atuar. Ele não atua, é muito rápido. Então, para isso, a gente tem que fazer uso do dispositivo de proteção contra surto. Ele é muito rápido e vai atuar nessas condições quando eu tenho um surto por um desligamento da concessionária de energia ou mesmo por uma descarga induzida na linha que possa produzir esses surtos que estão sendo apresentados aí na figura. Os dispositivos protetores de surto, eles foram desenvolvidos para limitar sobretensões transientes e também desativar as altas correntes provenientes de descargas atmosféricas. São isso aqui que vocês podem estar olhando, os surtos e os valores respectivos da tensão de sobretensão, né, na verdade, e da corrente de surto. Além do DPS, é muito importante dizer que o DPS sozinho, ele não está preparado para atuar corretamente. Além do DPS, é necessário, gente, um sistema de aterramento bem feito. Se o sistema de aterramento não está bem feito, o DPS pode falhar. Pois, por que pode falhar? Porque o DPS ele é instalado de tal forma, ele é instalado em cada uma das fases e no neutro, e a saída do DPS é ligada no terra. Por quê? Porque quando eu tenho um surto, esse surto vai para o sistema de aterramento. Então, se o sistema de aterramento não for bem feito, vai dar problema. Por quê? Porque quando houver um surto, o DPS vai escoar, pessoal, esse surto para o aterramento. Então, tem um surto, o que o DPS faz? Pega esse surto e joga para o aterramento. Ah, mas e se o aterramento não estiver bem feito? E aí começa o problema. Aí o DPS, sua funcionalidade não atua corretamente. Então, é importante, e muito importante, que o sistema de aterramento seja bem feito. Quando o surto é muito forte, acima do nível de suportabilidade, o DPS queima-se devido ao efeito Joule, né? Um aquecimento demasiado. Neste caso, o dispositivo térmico interno ele desliga a fase barra neutro para que não haja corrente de fuga constante para o terra, né? Bem como o DPS sinaliza defeito no seu corpo, né? Ele aparece uma etiquetazinha, né, vermelha, sinalizando que aquele módulo foi rompido. Então é muito importante que o sistema de aterramento seja bem feito, né? Eu tenho uma videoaula sobre aterramento, vocês podem, aqueles que estão iniciando, podem depois, com esses conceitos, ir lá e aprofundar no sistema de aterramento. Ligação do DPS. Como que faz a ligação do DPS? Eu tenho DPS inicialmente, várias classes de DPS. Eu tenho a primeira classe de DPS, que é a classe 1. Ela é ligada no quadro geral. Então veja bem, eu tenho o quadro geral, está aqui o meu disjuntor, o meu DPS fica depois do disjuntor. Olha como o meu DPS está ligado. Então eu tenho um DPS ligado fase, fase, fase e ligado também no neutro, porque eu posso ter uma sobretensão no neutro também. Aí veja bem que esses DPS aqui, eles estão conectados no terra. Então, quando tem um surto de tensão, uma sobretensão, o que o meu DPS faz? Ele pega esse curto, não deixa esse surto adentrar a instalação. Ele leva ele para o sistema de aterramento. Por isso que é importante um sistema de aterramento bem feito. E eu tenho também o DPS classe 2, ele fica no quadro de distribuição. Tá? Olha, ele sempre fica depois do disjuntor aqui geral, também conectado ao terra. Se eu tenho essas duas classes instaladas, vamos supor que eu tenho um surto, que esse surto não foi detectado pela classe 1, ele vai passar pela classe 2. Se a classe 2 detectar, o que vai acontecer? Esse surto ele é destinado ao terra, então ele vai fluir através do terra. E aqui esses módulos, né, eles vão romper, né? Então eles aparecem aqui uma sinalização, por exemplo, da clamper, vocês vão ver lá uma etiquetazinha sinalizando a ruptura dele, aí tem que ir lá e fazer a troca. E tem o classe 3 também. O classe 3 ele é instalado em tomadas, ou seja, em circuitos terminais,
linha telefônica, você pode instalar, né? Então, se você instalar as 3 classes, classe 1, classe 2 e classe 3, você está protegendo bem as suas instalações elétricas contra os efeitos de sobretensão, que são produzidos por desligamento na concessionária de energia ou até mesmo por sobretensão provocada por uma descarga atmosférica que cai na linha elétrica ou cai próximo da linha elétrica e entra pela rede elétrica. Com esse dispositivo, todo surto vai ser destinado e escoado para o sistema de aterramento. Lembrando que vocês viram no slide anterior, o surto de tensão ele tem uma duração muito pequena. O disjuntor aqui, olha, ele não vai desarmar, ele não desarma. Ah, mas a tensão é alta e a corrente é alta. Tudo bem, mas a duração é muito pequena. Então tem que ter esse dispositivo seccionado em 3 classes para fazer a proteção contra a sobretensão. E aqui eu tenho um DPS também, pode ser ligado na tomada e conectar aqui os dispositivos, fazendo assim a minha proteção. Eu posso ligar e recomendo que vocês liguem DPS também nos cabos da NET, nos cabos de telefonia, né? Existem DPS especiais para esses casos. Bom, agora vamos à ligação de lâmpadas com interruptor simples. O que são os interruptores? Os interruptores, pessoal, são dispositivos de manobra. São dispositivos de manobra que têm como função o acionamento de consumidores elétricos, basicamente lâmpadas. Então, os interruptores são utilizados geralmente para manobrar lâmpadas, ligar e desligar. Constituem-se de 2 partes principais, os interruptores, é o corpo do interruptor e os contatos. O corpo ele é confeccionado em baquelita ou plástico e serve para alojar as partes metálicas do seu interruptor, que são os contatos e o sistema de molas. Está aí o meu interruptor de uma seção. E aqui eu tenho o que a gente chama, e vocês têm que aprender e entender, o diagrama unifilar. Eu passei para vocês a simbologia, fase, neutro e retorno. Aqui eu tenho a minha lâmpada. Como é que eu ligo a lâmpada? A fase e o neutro está chegando, então eu vou conectar na minha lâmpada o quê? O que eu conecto na lâmpada? O neutro e o retorno, está aqui. Neutro e retorno. O que chega na simbologia aqui, ó, meu interruptor simples? O que chega no interruptor simples? Chega o retorno e a fase. Então, esse diagrama unifilar, quando o eletricista olha, ele sabe que tem chegando no interruptor, está chegando uma fase, está chegando um retorno. E esse retorno é o retorno da lâmpada. E na lâmpada deve ser, por medida de segurança, conectado o neutro e não a fase. Ok, pessoal? Então, aqui a ligação do diagrama unifilar de interruptor simples. E aqui eu tenho o diagrama multifilar, que é o que vocês, eletricistas, vão fazer a conexão. Então, eu tenho o retorno da lâmpada, conectando no meu interruptor, a fase chegando no interruptor. Então, aqui a ligação, olha, explodido aqui, tem a fase chegando e o retorno, tá? E na lâmpada, conectando o neutro. Dessa forma, eu tenho o diagrama multifilar de uma ligação de uma lâmpada com interruptor simples. A fase sempre chega no interruptor, o retorno, que é o segundo terminal, chega na lâmpada, fechando o contato. E o neutro conecta direto na lâmpada. Agora vamos fazer uma ligação com interruptor simples de 2 seções. É esse interruptor aqui, olha, 2 seções. Você pode fragmentar a instalação elétrica, o ambiente, em 2 setores, em 2 seções, onde um interruptor manobra uma parte do circuito e o outro interruptor, segundo aqui, vai manobrar a outra parte da instalação. Tem o diagrama unifilar, olha o que diz o meu diagrama unifilar. O circuito é único, é um circuito para atender os dois. Eu tenho aqui uma fase e um neutro. No interruptor vai chegar o quê? Olha aqui a simbologia do interruptor de dupla seção. Essa simbologia é a simbologia da NBR. É uma bolinha vazia com uma seção aberta. Aí eu vou colocar A e B aqui dentro da bolinha
representando as lâmpadas. Por exemplo, lâmpada 1A e lâmpada 2B. Então, vai chegar nesse interruptor quantos retornos? 2 retornos e a fase. Uma fase só. O circuito é o mesmo, então eu alimento uma fase aqui no meu interruptor. Na lâmpada vai chegar aqui nesse trecho 2 retornos. Um retorno para a lâmpada 1 e o outro retorno para a lâmpada 2. O neutro chega nessa lâmpada e passa o neutro para outra lâmpada. Então, dessa forma, o eletricista olha essa ligação, ele vai dizer que essa ligação representa um interruptor de dupla seção. E a ligação no diagrama multifilar? Muito simples a ligação no diagrama multifilar. Eu tenho a fase chegando no interruptor de dupla seção. Essa fase vai entrar aqui dentro e vai derivar para o primeiro e para o segundo. E depois eu tenho o primeiro retorno da lâmpada L1, vai para esse interruptor aqui, da primeira. E aqui o retorno 2, que vai para esse interruptor aqui. Né? Olhando dentro do interruptor, como é que a fase chegaria aqui, olha, descendo? A fase vem para o primeiro e desce para o segundo. Faz um jumper aqui, ó, ok? O retorno 1, que é o retorno da lâmpada 1, e o retorno 2 da lâmpada 2. Aí você vai seccionar o seu ambiente. Eu vou usar o primeiro interruptor, aciono L1, e o segundo aciona L2. Bem simples a ligação, bem simples o diagrama multifilar. Agora, o interruptor com dupla seção, que eu tinha mostrado anteriormente, né? Agora eu vou mostrar para vocês o interruptor three-way. Bom, tá aqui o interruptor three-way. Olha, o interruptor three-way é igualzinho o interruptor normal. Veja que eu escrevi three-way aqui embaixo incorreto, tá, pessoal? É THREE, tá? Igual tá aqui em cima, three-way. Bom, o interruptor three-way são dispositivos de manobra que possibilitam o acionamento de cargas através de pontos diferentes. Sendo assim, basta o comando para os usuários. Com um comando aqui, eu aciono uma lâmpada num ponto e posso desacionar a lâmpada em outro ponto. Esse dispositivo, em sua parte frontal, assemelha-se com o interruptor simples. Vocês podem observar. Porém, internamente, ele não tem 2 terminais de conexão. Ele tem 3 bornes de conexão. Aqui eu tenho o diagrama unifilar que representa a ligação three-way. Então, o three-way, cuja simbologia do interruptor é uma bolinha cheia, está aqui mostrado para vocês. No primeiro three-way, para acionar essa lâmpada, chega a fase e 2 retornos, ou paralelos, né? Aqui eu tenho a fase chegando e o neutro. O neutro passa e chega até a lâmpada. A fase desce aqui e os 2 retornos. Os 2 retornos aqui em cima são esses 2 retornos aqui. Ok? Esses 2 retornos estão vindo aqui e descendo aqui, olha, ligando no outro three-way. E aqui é o retorno da lâmpada, que é esse retornozinho aqui. E na lâmpada sempre chega a fase. Então, isso representa o diagrama unifilar na simbologia da NBR. Agora eu tenho para vocês aí como é que funciona a ligação three-way. Então, o interruptor three-way tem 3 terminais. No primeiro terminal, no primeiro terminal do primeiro three-way, eu estou passando o mouse e chega a fase no terminal do meio. Os 2 paralelos são retornos, conecta nos 2 paralelos do outro three-way. E a parte central do segundo three-way é o retorno da lâmpada, então conecta na lâmpada. E a lâmpada chega o neutro. Então, da forma que o meu interruptor está aqui, a lâmpada está apagada. A fase vem, vocês podem acompanhar, a fase vem, passa aqui e está interrompida. Se nesse interruptor aqui eu acionar ele, essa chavinha desce, fazendo com que a fase possa chegar até a lâmpada e a lâmpada acende. Como é que é a ligação three-way agora, olhando no interruptor? Então, o interruptor three-way, ele tem 3 terminais, 1, 2, 3. O terminal do meio do primeiro three-way, eu trouxe a fase, ok? Os 2 retornos vão levar para o outro three-way a minha fase, quando eu acionar o interruptor. Então, tem retorno 1, retorno 2. É o paralelo, olha, chega em paralelo, chega lá nos 2. E o terminal do meio aqui do segundo three-way, ele é o retorno da lâmpada. Olha aqui, ó, passando o mouse, ele é conectado
na minha lâmpada, tá? Então, dessa forma, esse circuito aqui, ele pode ser visto dessa forma e você aciona essa lâmpada em 2 pontos. Agora, vamos para uma ligação de lâmpadas com interruptor four-way. São dispositivos de manobra que, com o auxílio dos interruptores paralelos ou four-way, possibilitam o comando de cargas a partir de 3 pontos de comando, no mínimo. Então, o four-way ele vai me permitir acionar, comandar uma lâmpada em 3 pontos no mínimo. Mas como é o diagrama unifilar? Está chegando uma fase e um neutro. Aqui está o meu eletroduto. Para o funcionamento do four-way, eu tenho que ter 2 three-ways nos extremos. Então, está aqui o primeiro three-way e aqui o segundo three-way. No primeiro three-way, eu vou colocar para vocês a fase, está aqui a fase e 2 retornos. Esse interruptor do meio é um interruptor paralelo ou four-way. Vai chegar 2 paralelos dos 2 three-ways conectados nele e sai os 2 paralelos e conecta nos 2 paralelos do segundo three-way. E aqui é o retorno da lâmpada. Tá vendo? Olha, o retorno aqui da lâmpada no retorno aqui. Né? Então, dessa forma, eu tenho o diagrama unifilar de uma ligação four-way. Agora, olha aí, em diagrama multifilar, como que seria essa ligação? Sempre funciona com 2 three-ways, um no extremo e o outro em outro extremo da instalação. Então, no primeiro three-way, eu tenho conectando a fase. Olha só, liguei a fase aqui no primeiro three-way. No segundo three-way, eu liguei quem? O retorno da lâmpada, certo? E na lâmpada sempre chega o neutro. E aqui no meio, eu coloquei o meu interruptor four-way. Vocês podem observar aqui, ele tem 2 chaves, que da forma que está posicionado, olha a fase aqui em vermelho, a fase vem, passa por esse three-way, né? A fase está vindo aqui, conectando aqui, passando aqui, olha, a lâmpada está apagada. Se eu mudar esse three-way aqui para essa posição, o que acontece com a lâmpada? A lâmpada está acesa. Se eu venho no meio do four-way aqui, aperto o interruptor paralelo, essas 2 chavinhas descem, fazendo a lâmpada interromper. Mas se eu aciono esse three-way aqui, jogo a fase para cá, o meu circuito vai acender. Então, eu tenho aí 3 pontos de comando. E aqui eu tenho a ligação real, que vocês vão pegar o interruptor na vertical, né? Então, eu tenho o primeiro three-way, chega a fase, olha aqui, ó, no meio, chegando a fase. Os outros 2 extremos, eu vou ligar nos 2 extremos aqui de baixo, olha, presta atenção. Isso aqui está na vertical, então eu sempre vou ligar com os 2 aqui de baixo, olha. Não posso ligar esse segundo aqui nessa posição, não, senão não funciona, né? Então, os 2 paralelos aqui ligados nos 2 de baixo e os 2 saindo daqui ligados nos 2 extremos do meu three-way aqui. E o ponto central ligado no retorno da lâmpada e na lâmpada chegando o neutro. Então, isso, gente, é a ligação four-way. Vocês têm que saber, qualquer eletricista tem que ter o entendimento de uma ligação four-way, como é que faz uma ligação four-way corretamente. É só dizer para vocês que esse interruptor aqui ele está na vertical. Se esse interruptor for na horizontal, né, aqueles interruptores na horizontal, aí a ligação muda, tá, pessoal? A ligação não é mais dessa forma que está aqui. Aí vocês vão fazer o seguinte, esse segundo aqui vai ser ligado aqui, olha, quando ele é horizontal, tá? E esse outro segundo aqui ligado aqui, tá? Mas na verdade a maioria dos interruptores são configurados na vertical. Agora, ligações de tomadas. As tomadas são dispositivos utilizados para disponibilizar a tensão elétrica, né, que vai alimentar os equipamentos elétricos, bastando para isso conectar um plug na tomada. De acordo com a norma NBS 5410, todas as tomadas devem ter um ponto de terra. Está aí a minha tomada no padrão novo. Bom, no padrão novo temos que atentar ao seguinte, você que está fazendo o curso, é importante colocar a fase e o neutro na posição correta, pessoal. Então a fase está aqui, ó, olhando no pino da tomada, nessa configuração, está aqui em vermelho a fase,
está aqui do lado esquerdo o neutro e está aqui no meio o terra. Vamos fazer um trabalho correto, colocando a fase na posição correta, colocando o neutro na posição correta. Tá? Então, se a gente olhar esse desenho aqui e vir na tomada, vocês podem observar que isso aqui está tá invertido na verdade. Então, você vai ter a fase aqui e o neutro aqui. Então, essa ligação é muito importante fazê-la de forma correta. Esse é o novo padrão, que ele é da NBR 14136, padrão de 2002. Aí eu tenho outra tomada, né, do padrão NEMA, onde eu tenho a fase aqui do lado direito, o neutro do lado esquerdo e aqui o terra. Né? Então é importante vocês observarem dessa forma. Essa é a forma do padrão NEMA. Aqui eu tenho a ligação da tomada. Como é que eu ligo a tomada? O neutro do lado esquerdo, o terra aqui, ou o terra não, desculpa, a fase aqui nessa posição e aqui no meio o terra. Aí eu tenho a ligação elétrica da tomada. Muito simples, né? Bom, ligação de circuito de tomada de uso geral. O que eu estou fazendo aqui? Eu adicionei agora o nosso disjuntor termomagnético. Então, eu tenho aqui uma ligação, né, de tomada de uso geral. Imagina que eu tenho um circuito com duas tomadas e eu quero alimentar esses dois circuitos com um disjuntor. Então, vocês podem observar, tem aqui o terra, o fio terra, saindo lá do barramento de terra, conecta no ponto central da tomada e aqui no outro ponto central. A fase vem na entrada aqui do meu disjuntor, a entrada do disjuntor, saída do disjuntor e conecta nas duas tomadas. E o neutro passa direto pelo disjuntor. O disjuntor não é conectado, o disjuntor termomagnético, você não conecta o neutro, conecta apenas a fase, faz a interrupção da fase. Então, essa ligação é a ligação de um circuito de tomada de uso geral. Nesse meu exemplo, essa tomada de uso geral, esse circuito de tomada de uso geral é composto de duas tomadas, né, que estão sendo alimentadas por esse disjuntor. Então, esse disjuntor permite manobra. Eu posso acionar esse disjuntor para poder fazer manutenção nessas duas tomadas. Ou protege a fiação aqui em caso de curto-circuito. Circuitos de iluminação. Da mesma forma, como é que eu ligo um circuito de iluminação? Veja essa ligação three-way que nós vamos fazer em laboratório, tá? Lembrando, nós vamos ter um laboratório onde vamos fazer as ligações three-way, vamos fazer as ligações four-way, vamos ligar os disjuntores, né? Vamos ligar DR. Né? Então, nós vamos fazer um laboratório com todas as ligações. Aqui eu tenho a entrada da rede, entra no meu circuito terminal, entra aqui, ó, está o meu disjuntor, entra a fase vem, eu pego a fase aqui, conecto no meio do primeiro three-way, os dois retornos vão para os extremos aqui, e aqui no meio do segundo three-way eu conecto o retorno para a lâmpada. E aqui eu tenho a conexão do neutro. Então, se eu acionar esse disjuntor aqui, desacionar ou ligar e desligar esse disjuntor, eu vou estar interrompendo ou ligando o circuito de alimentação. Então, isso aí é um exemplo de como que eu alimento um circuito de iluminação. Chuveiro. Como que eu ligo o chuveiro, hein? Lembra nos slides anteriores que desde 1997 o uso de DR é obrigatório. Em quais locais? Locais em áreas molhadas, garagem, né? Área externa do condomínio, chuveiro, banheira. Tá aqui, ó, chuveiro. Tô ligando um DR, mas o DR ele vem depois do disjuntor DTM. Então, disjuntor termomagnético. Então, veja como que é a ligação do DR. O neutro sai lá do barramento, entra no meu DR. Está aqui o neutro entrando no DR. Ok? O DR tem dois terminais, sempre dois, porque ele trabalha a corrente diferencial. A fase, ela entra no DTM, que é o disjuntor termomagnético, sai do DTM, a saída do DTM que eu conecto do meu DR. E a saída de fase neutro do meu DR, eu vou conectar a fase aqui no chuveiro, o neutro aqui, e aqui essa linha verde, eu tenho o terra ligado no meu chuveiro. Então, se eu tenho um curto-circuito nessa instalação elétrica, quem vai desarmar
é o disjuntor DTM. O disjuntor DR não desarma para curto-circuito. O meu disjuntor DR, ele vai fazer o desarme em caso de choque elétrico, por contato direto aqui no chuveiro ou por contato indireto. Então, sempre, em primeira ligação que se faz aqui, ó, vocês podem observar que é em série, né? Esse disjuntor está em série com esse outro disjuntor. Esse é o DR e esse disjuntor aqui é o disjuntor DTM. Então, liga o DTM. A saída do DTM é que vocês vão conectar na entrada do DR, na entrada de linha do DR. Dessa forma, esse circuito, ele protege para curto-circuito, sobrecarga e também protege para contato direto ou indireto, né? Ou seja, protege as pessoas e os animais contra choque elétrico. Ligações do DPS. Aqui eu repeti aquela figura para mostrar para vocês as classes de DPS. Então, temos DPS classe 1, DPS classe 2 e DPS classe 3. O DPS sempre tem suas saídas conectadas para o sistema de aterramento. Então, o sistema de aterramento, pessoal, tem que ser muito bem feito. A ligação. Então, vamos olhar num quadro. DPS classe 2, por exemplo. Então, no DPS classe 2, eu tenho lá o meu disjuntor geral, do quadro lá de distribuição, tem as fases RST entrando no meu disjuntor. Na saída do meu disjuntor, o que eu tenho? Olha aqui, ó, que bacana. Eu tenho a fase R, conectando nesse DPS, a fase S nesse outro DPS e a outra fase nesse outro DPS. E veja que eu estou conectando também o neutro nesse outro DPS. Então, são 4 DPS. 1, 2, 3, 4. Um por fase e um no neutro. E esses DPS estão ligados no barramento de terra. Então, quando eu tenho aqui um surto de tensão, a corrente eleva, desculpa, a tensão eleva muito com elevação também da corrente, só que a duração é muito curta, o tempo é da ordem de milissegundos, esse disjuntor não atua. Quem vai atuar é o DPS. O que o DPS faz com o surto? Ele rompe, ele tem um varistor interno, né, que em condições normais ele apresenta uma resistência, vamos dizer assim, elevada. Quando você tem um surto, ele se funde por efeito Joule e pega todo esse surto e leva para o terra. Após a sua fusão, ele rompe, né? E não permite fuga de neutro para o terra aqui. Aí vocês têm que tocar um módulozinho de DPS. E aqui embaixo tem um DR, né, gente? DR geral, ó. DR geral. É um DR, é um dispositivo DR tetrapolar. 1, 2, 3, 4. Ó. O neutro entra depois do DTM, esse é o DTM, tá vendo? Olha, eu vou ligar aqui o DR embaixo. E nas saídas do DR, eu liguei o que, gente? Os circuitos monofásicos, né? Os circuitos terminais. Tá aqui, ó, um circuito terminal, outro circuito terminal, alimentando as cargas, né? Então, aqui eu tenho um DR geral. A questão do DR geral, né? Aqui eu tenho um DPS classe 2, o DR geral. O DR geral tem que tomar muito cuidado. A norma não impede que você instale um DR geral. Ela só alerta, cuidado. Se você tiver fuga de corrente, esse DR vai desarmar e desarma toda a sua instalação elétrica. Pois bem, então aqui vimos a ligação de um DPS classe 2, de um DR também, né? De um DR geral, né? E o funcionamento aqui mostrado do DPS quando eu tenho um surto de uma sobretensão. Esse DR faz com que esse surto seja escoado por terra. Depois ele rompe, aparecendo aqui uma sinalização vermelha da sua ruptura. E aqui são os circuitos monofásicos terminais que estão protegidos para aqui. Olha, esse circuito monofásico aqui está protegido contra quê? Curto-circuito e protegido contra choque. Porque se alguém enfiar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Esse DR geral desarma, e desarma todo mundo. Então, essa é a inconveniência de você ter um DR geral. Bom, assim a gente encerra a aula 4 e vamos para a parte prática, que são as ligações na prática, no nosso painel de instalações elétricas. Vamos fazer ligações de circuitos de iluminação, tomadas, ligação de DR e de DPS. Um abraço a todos. Bom, a aula de hoje nós vamos fazer aqui no painel algumas ligações. Interruptor simples, interruptor three-way, interruptor four-way
uma ligação de DR em uma tomada e uma ligação de DTS. Aqui eu vou apresentar para vocês as 3 modalidades de interruptores. O primeiro interruptor, ele tem 2 terminais, é um interruptor simples. O segundo interruptor é o interruptor three-way, ele possui 3 terminais, como vocês podem observar. E o último interruptor aqui é o interruptor four-way, ele tem 4 terminais. Bom, a ligação, primeiramente, do interruptor simples, eu tenho aqui a entrada da fase vindo da rede no disjuntor, a saída está indo para o meu interruptor. O neutro está indo para a lâmpada, passando por essa tubulação, chegando até a lâmpada. E o retorno, que é esse fio branco, ele está indo da lâmpada e chegando no interruptor. Então aqui agora eu vou conectar um interruptor simples de 2 terminais. Vou conectar primeiramente a fase. Vou conectar a fase. Conectando a fase. A fase agora o retorno. Tá aqui o retorno. Agora eu vou colocar na caixinha. Conectando aqui, prendendo na caixinha, soltando aqui. Pronto, está aqui conectado na caixinha. Agora vamos recapitular aqui. Então vocês podem observar, o neutro entra sempre na parte de cima, a fase entra na parte de cima do disjuntor, ele sai, vai até o interruptor, nesse nosso exemplo. Esse disjuntor é um disjuntor da família da curva B, é um disjuntor de 10 amperes. Feita a ligação, a gente pode observar a lâmpada usando o interruptor simples acionando e apagando. E assim a gente finaliza a primeira ligação, que é o interruptor simples. Bem, aqui está a fase entrando no disjuntor curva B de 10 amperes, sai a fase para o interruptor, e aqui esse outro cabo vermelho, o outro fio vermelho, é a volta do retorno para a lâmpada, onde já está conectado o neutro. Bem, no primeiro interruptor three-way, o interruptor já tem 3 polos, vai ligar a fase no meio, de um lado um paralelo que vai ser passado por outro interruptor three-way, e do outro lado o outro paralelo que vai ser passado também por outro interruptor three-way. Então vamos logo fazer a conexão deles. Ficando no primeiro interruptor assim, fase e os 2 paralelos que vão ser passados ao outro interruptor three-way. Vamos botar na caixinha. Nosso primeiro interruptor three-way está pronto. No segundo interruptor three-way, vamos ter também o outro interruptor de 3 polos, onde no meio vamos ter o retorno que vai para a lâmpada, que é o nosso segundo cabo vermelho visto na caixa do disjuntor. E os outros 2 paralelos que vocês viram saindo do primeiro interruptor. Vamos conectar aqui. A ordem dos paralelos não importa, o que vai mudar vai ser o lado do interruptor para poder acionar a lâmpada. Pronto, agora vamos colocar na caixinha. Pronto, nosso segundo interruptor do three-way já está montado. Agora vamos fazer o teste, vamos acionar o nosso disjuntor e nós temos o interruptor three-way em funcionamento. Bem, agora vamos mostrar a ligação do nosso four-way.
Do three-way que acabamos de mostrar, nós temos os dois paralelos que vêm de um interruptor three-way até o outro three-way, e a gente tem aqui a derivação deles aqui no meio. O que a gente vai fazer vai ser cortar esses cabos e colocar nosso interruptor four-way aqui no meio. Então aqui estão os dois paralelos que vêm do primeiro interruptor. Vocês têm que tomar cuidado na hora de ligar o interruptor paralelo. Se ele for na vertical, como é esse, o Hugo vai mostrar para vocês como deve ser ligado. Bem, aqui nós temos nosso interruptor four-way. Eu vou abrir aqui os polos dele. Tem mais dois polos. E esse interruptor aqui, como o Luciano acaba de comentar, ele é um interruptor que ele é na vertical. Então nós vamos ter o seguinte: os fios do primeiro interruptor three-way, eles vão entrar nesses dois primeiros polos, e do segundo interruptor three-way nesses dois outros polos. Então vamos ligar aqui o primeiro. Vou pegar os dois paralelos do primeiro interruptor three-way, vou colocar aqui. O outro do outro lado. E agora os outros dois do segundo interruptor three-way, que eu vou colocar aqui. E o outro do outro lado. Também não importando o lado que você vai colocar. Vamos colocar o interruptor dentro da caixinha. Sempre tomando cuidado para evitar os fios para fora do polo, como a gente deixou aqui apenas para exemplificar. Pronto. Nós temos aqui agora o funcionamento do nosso four-way com 3 interruptores. Vocês podem observar que você aciona no mínimo em 3 pontos, como o Hugo está mostrando aí para vocês. Bem, agora nós preparamos a ligação aqui para mostrar para vocês como que é o funcionamento de uma tomada com o DR. Então nós temos aqui esse primeiro fio preto aqui em cima, na entrada de um disjuntor curva B de 20 amperes, é a entrada de fase. Sai do disjuntor, entrando no polo 1 do nosso DR. O neutro vem até o barramento de neutro do quadro. Na saída do DR, nós temos a passagem da fase para a tomada e do neutro, que sai também do DR para a tomada. O terra vem direto para o barramento de terra, que vem do barramento de terra do quadro. Na tomada, nós temos aqui, chegando terra, fase e neutro. Bem, agora vamos ligar uma tomada aqui. E na tomada, com o terceiro polo para cima, o polo do terra para cima, olhando de frente, nós temos na esquerda o neutro e na direita a fase. Então aqui atrás teremos o neutro, o terra e a fase. Vamos conectar. No meio o terra. Do lado esquerdo, de quem olha de frente à tomada, temos o neutro. E do lado direito nós temos a fase. Aí você pode pegar um multímetro depois para a gente fazer a medição da tensão, depois da alimentação. Lembrando que tomadas duplas como essa, em que o pino na tomada de cima está para baixo e nessa aqui está para cima, os cabos teriam que ficar invertidos na ligação atrás dela, para sempre a fase está no lado direito com o pino para cima. Então vamos colocar aqui
Pronto, nós temos aqui nossa tomada em funcionamento. Já vai medir com o multímetro, já ligou o disjuntor. Então vamos lá, vamos colocar nosso multímetro na escala de tensão alternada, 220, porque nós estamos em Brasília. E vamos medir, eu liguei foi a tomada de baixo. Então nós temos aqui. Ok, 220 volts. Agora a gente vai simular a queda do DR, na verdade, utilizando o botão de teste. Então tá aqui. Então nós pressionando o botão de teste, o DR tem que desarmar e a tensão na tomada zero. Vamos para a ligação do DPS. Então nós temos aqui o mesmo cenário, onde a fase está entrando aqui nesse disjuntor, e na saída do disjuntor nós temos a entrada no primeiro polo do DPS. E no segundo polo do DPS nós temos a ligação do nosso terra. A ordem dos polos tanto faz.